Eu quero convidá-los para que a gente possa fazer a leitura. Nosso texto base nesta noite, Evangelho de São Lucas, do capítulo 8, do verso 43. Está aqui? Esse é o nosso tema. O que te impede de tocar em Cristo. Amém? Está aí o texto. Lucas, vamos lá. Lucas 8, 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, 43. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui na tela. O que diz? Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo de medo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Fala: Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Gente, este é o nosso tema. Aqui, ó. O que te impede de tocar em Cristo? É uma pergunta. Pastor, como tocar em Cristo? Pastor, como? Não é tocar fisicamente, mas as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, o nosso procedimento, toca o coração do Senhor. E faz sair dele poder para mudar a nossa vida e a nossa história. Porém, muitas pessoas se sentem impedidas de tocar em Jesus. Muitas pessoas não conseguem tocar em Jesus. E por isso a sua vida, ela nunca muda. Ela nunca é transformada. E nós sabemos muito bem que a vida é cheia de obstáculos. E quando o assunto é buscar a Deus, os obstáculos parecem que se acumulam. Pois soma-se os inimigos visíveis com os invisíveis, os físicos com os espirituais, aqueles que criam para nós e aqueles que nós mesmos muitas vezes criamos. Então se torna grandes barreiras diante de nós, que só aqueles que se dispõem a ter o encontro com Deus de todo o coração é que de fato romperá. Então nós precisamos entender, precisamos parar, analisar, pensar direitinho, para saber o que é que está me impedindo de tocar em Cristo, me impedindo de ver a minha vida mudada, a minha vida transformada. Por isso nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras. Amém? O caso dessa mulher que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, é um grande exemplo. Que quero, juntamente com vocês, analisarmos nessa noite, para que a gente possa encontrar ou descobrirmos quais são os obstáculos que nos têm feito parar no caminho ou que têm nos impedido de termos a nossa vida mudada. Escuta com atenção. Pensa bem na sua vida, no seu caminhar. Porque Deus, desde o momento que você entrou por essas portas,
está falando com você e vai falar ainda muito mais. Amém? Primeiro problema, primeiro obstáculo que aquela mulher enfrentou foi sua situação. Qual o primeiro obstáculo? Sua situação. Esse foi o seu primeiro obstáculo a ser vencido, pois a sua situação não era nada boa. Vejamos alguns aspectos da sua situação. Lucas declara que ela sofria há 12 anos com uma hemorragia. Quanto tempo? Gente, 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo a vida. 12 anos sendo massacrada por aquela enfermidade. 12 anos sendo rejeitada pela sociedade por causa do problema que ela estava enfrentando. 12 anos ela vivia assim. Segundo ponto, nós podemos ver que Lucas ele esclarece que também o caso dela era daqueles casos sem solução e que estava desafiando a medicina da época. Era um caso que durante 12 anos ela vinha sendo tratada pelos médicos, utilizando todos os medicamentos e nada resolvia. Terceiro lugar, ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, sem nenhuma solução. Tudo que ela tinha, ela já tinha desperdiçado. Uma hemorragia que vinha se arrastando, imagino que ela já estava anêmica, fragilizada, desesperançada. Então, na situação que ela estava, sair da sua casa e ir onde Jesus estava, olhando para a sua situação física, era um obstáculo muito grande. Talvez alguém pudesse dizer, pastor, como ela conseguiu levantar a cabeça vivendo numa situação dessa? Pois é, a situação não era fácil. Estava muito difícil para ela. Mas ela foi. Olhando por esse aspecto, poderíamos dizer, é um caso perdido. Não tem jeito, não tem solução. Porém, ela não tinha apenas isso como obstáculo para poder transpor. Tinha mais. Segundo obstáculo, a sua hemorragia a deixava em estado de impureza ritual, qual a impedia de estar em lugar público ou até mesmo de tocar em algo, pois tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Como assim, pastor? Olha o que diz Levítico, capítulo 15, do verso 19 a 25. Deus ele diz o seguinte: mas a mulher, quando tiver fluxo, se o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará o quê? 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar sua cama lavará seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver sentado, lavará seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e sua imundícia estiver sobre ela, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando mandar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias o fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Pastor, como é isso? Veja que, mediante as leis vigentes, aquela mulher não podia estar onde estava e nem tocar, muito menos tocar em Jesus.
A sua situação não era fácil. A sua situação era muito, mas muito complicada. A lei dizia que ela não podia se aproximar. A lei dizia que ela não podia ir onde as pessoas estavam. A lei dizia que em tudo que ela tocasse seria imundo. Então, na situação que ela estava, durante 12 anos sofrendo com esta hemorragia, ritualmente ela era imunda. Então ela não podia estar onde estava. Compreendeu? Quem me entendeu, fala amém. Mas ela conseguiu romper isso. Ela tinha um problema, mas ela conseguiu romper. Mas terceiro obstáculo que ela enfrentou, a multidão. Qual? A multidão. Aquela multidão que a separava de Jesus, era também um grande obstáculo. Sem falar que para poder chegar onde Jesus estava, ela teria que passar pelo meio dessa multidão, sendo impossível entrar e não tocar em ninguém. A lei dizia o seguinte: em quem uma pessoa nesse estado tocasse alguém, seria o quê? Imundo. Já imaginou a situação daquela mulher? Entre essa multidão ainda que teria aqueles fanáticos religiosos, ela teria que enfrentar esses, os ligados apenas às tradições religiosas, e também aqueles que simplesmente levam a vida em criticar a vida do outro. O que essa mulher está fazendo aqui? Embora ela tivesse que se ocultar e esconder o seu problema para poder estar ali, mas se ela encontrasse alguém que conhecesse o seu estado, que soubesse a situação que ela estava vivendo, ela estaria em apuros. Mas ela deixa a sua casa, ela vai onde Jesus está, ela enfrenta estas circunstâncias, ela enfrenta estes problemas, ela enfrenta esses obstáculos para estar onde Jesus estava. E no meio dessa multidão, diante das circunstâncias que ela estava enfrentando, nós sabemos, gente, que em todo lugar tem gente que não ajuda em nada. Verdade ou não? Mas está sempre pronto para atrapalhar. Gente para ajudar muitas vezes falta, mas gente para criticar, gente para apontar o dedo, gente para se colocar como obstáculo para a solução de um problema, a gente encontra em qualquer esquina. Verdade ou não? Quantas pessoas que estavam à procura de uma ajuda, de uma palavra amiga, de uma palavra de força, de alguém que pegasse a sua mão e dissesse: olha, estou aqui para te ajudar, em vez de ajuda, encontrou alguém para jogá-la no fundo do poço. Quantas pessoas à procura de uma ajuda encontrou um peso ainda maior. É triste, mas é uma realidade. Aquela mulher enfrentou tudo isso. Mas se não bastasse, ela ainda enfrentou uma situação: o medo. Como? O medo. Veja o que diz o texto, o verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo de medo e prostrou-se onde? Aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus. Quando Jesus percebe que algo aconteceu, ele pergunta: quem tocou em mim? Pedro diz: Senhor, todo mundo está te oprimindo, todo mundo está te tocando. Ele diz: não, mas alguém tocou diferente. Eu senti sair de mim poder. Quem tocou em mim? Ela se apresenta. Ela percebeu: não vou conseguir passar despercebida aqui. Despercebida. Não vou conseguir. Ela vem tremendo, com medo, prostra-se aos pés de Jesus. Confessa ali a sua situação. Mas por que o medo, pastor? Porque o medo pode ser um obstáculo. Gente, o medo
é um dos grandes inimigos da fé. O medo paralisa. O medo te deixa distante da bênção. O medo te impede de tomar uma decisão em seguir a Jesus. O medo te faz ver obstáculo onde não tem, inimigo onde não tem. O medo te torna incapaz de prosseguir, incapaz de viver uma fé verdadeira. O medo te deixa distante da realidade que Deus tem reservado para a tua vida. Quantas pessoas deixaram de seguir Jesus por causa do medo? Foram atrapalhadas por causa do medo. Foram impedidas dessa fé, dessa caminhada com Cristo por causa do medo. Quantas pessoas? São muitas. Talvez você esteja nessa situação. Eu quero dizer para você que Deus não nos dá espírito de medo, de covardia. Amém? Mas Ele quer que você levante a sua cabeça. Ele quer que você seja corajoso, que você tenha coragem de levantar a cabeça, de dizer: eu vou seguir em frente. Nada vai me impedir de continuar na minha caminhada com fé, de continuar na minha vida com Deus. Os obstáculos que têm surgido vão cair e tudo vão ser resolvidos em nome de Jesus. Veja que ela estava temerosa por não saber o que seria dela a partir daquele momento. Pois, como lemos antes, como diz em Levítico 15:19, o que é que diz? Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará o quê? 7 dias na sua separação, qualquer coisa que tocar será imunda até a tarde. As pessoas ficavam fugindo. Procuravam não tocar em animal morto, em cadáver, em nada que fosse imundo, para não ficar imundo também. É claro que essa lei se aplicava também a homem. A homens que tivessem alguma enfermidade, que fizesse ter algum tipo de secreção, alguma ferida, que sangrasse o tempo todo, que saísse algum pus, ele também se tornava imundo e o tornava impuro. Porém, aqui trata do caso da mulher e de sua impureza. Veja que o texto diz que tudo que ela tocasse ficaria impuro. Tudo. E onde foi que ela tocou? Ela não tocou no corpo de Jesus. Ela tocou na orla, na franja, na bainha da capa ou do manto de Jesus. Não foi do seu vestido. Era de um manto que os judeus na época traziam. Era um manto, tecido grosso, que era colocado por cima da roupa. E na bainha desse manto, tinha umas borlas. E essas borlas significavam o quê? Hoje, esse manto foi trocado por um tipo de um chale, um manto que é colocado na hora que os judeus vão adorar a Deus. Eles colocam sobre os seus ombros. E nas bainhas, tem essas borlas. Para quê, pastor? Hoje é conhecido como talite. Para quê? Obedecendo às ordens de Deus, como está escrito em Números 15, 37, 41, depois você pode ler em casa, está escrito a ordem de Deus que franjas deveriam ser feitas nas bordas das roupas dos homens. Porém, estas franjas deveriam ser feitas de uma forma toda especial, colocando umas borlas, e estas borlas seriam para que não se esquecessem de obedecer a palavra de Deus. Não esquecesse o quê? O manto está sobre os ombros,
na bainha está aquelas borlas penduradas. Deus disse: todo homem deve fazer isto, deve usar este manto. Hoje se usa um talite, né? Coloca sobre os ombros, os judeus usam. O que isso significava, pastor? Para que alguém, quando olhasse para aquelas borlas, se lembrassem que o Senhor disse que deveriam andar em sua presença. Era um lembrete que todas as pessoas, todos os homens deveriam carregar sobre si. Amém? Era um lembrete. Todo mundo que olhava dizia: porque essas borlas, o Senhor disse que devemos obedecer a sua palavra, devemos seguir a sua palavra. É uma lembrança. A Bíblia é cheia de temas de lembrança. A Bíblia sempre fala que devemos nos lembrar, por exemplo, a Santa Ceia. Jesus disse: façam em lembrança de mim, em memória de mim, para que vocês possam se lembrar do que eu fiz, para que vocês possam se lembrar do meu sacrifício, para que vocês possam se lembrar que eu morri por vocês, para que vocês possam se lembrar que na cruz eu morri por vocês, e para que vocês possam se lembrar também que eu ressuscitei e que vou voltar para buscar vocês. Façam em memória. Amém? Então aquela roupa significava isso. E se uma pessoa impura não deveria tocar em algo qualquer, agora imagina em algo que era considerado para o judeu altamente santo. Principalmente para alguém que era um mestre, que era responsável pelo ensino das Sagradas Escrituras e que também era considerado profeta, como era o próprio Jesus. É que ninguém podia realmente tocar. Mas ela teve coragem de fazer o que ninguém teria. Ela teve coragem de fazer o que ninguém teria: tocar na barra do manto de Jesus. Porém, existia um conceito entre os judeus que quando o Messias chegasse, todos que tocassem em seu manto seriam curados. Essa seria uma das provas, que aquela pessoa doente que tocasse em seu manto seria curada. Assim, nós podemos ver que a coragem daquela mulher se deu em ela primeiro reconhecer que aquele Jesus não era apenas um profeta qualquer, e sim o Messias, o Filho de Deus. Gente, o que a levou a sair de casa, depois de 12 anos de sofrimento, o que a levou a sair de casa, fragilizada, anêmica, debilitada, e ir até onde Jesus estava, não foi apenas um sentimento pela cura, mas foi o reconhecimento dela em saber que aquele era de fato o Messias, o Filho de Deus. Por isso ela disse: se pelo menos eu tocar no seu manto, eu serei curada, porque eu sei, ele é o Messias esperado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Amém? Olha o que diz Marcos, capítulo 6, verso 56. Onde quer que entrava, onde quer que Jesus entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. E todos que lhe tocavam. Mas por quê? Porque as pessoas diziam: pelo menos deixa eu tocar na orla do teu manto. Não era por nada, não era por acaso. É porque aqueles que vinham a Jesus sabiam: ele é o Messias esperado, ele é o Salvador do mundo, ele é a nossa esperança. Então é nele, é aqui que nós temos que tocar. Nós sempre ouvimos dizer que quando o Messias chegar, se a gente tocar no manto dele, vamos ser curados. Então ele é aqui que nós vamos ficar. Por favor, deixa-nos tocar. E Marcos diz que todos que tocavam eram curados.
Mateus 14, 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Ficavam sãos. Todos, os que tocavam ficavam sãos. Da mesma forma que aquela mulher reconheceu. As pessoas que vieram a Jesus e pediram para tocar na sua orla, sabia, ele é o Messias. E neste manto dele vai fluir poder para me curar, porque ele é o Messias. Ele é o Messias. Amém? Jesus é para você quem? É só um profeta? É uma pessoa qualquer? Ou ele é o Messias, o Salvador, a tua esperança? Quem de fato Jesus é para você? Quem de fato Jesus é para você? Muitas pessoas às vezes buscam Jesus apenas imaginando que ele é um curandeiro. É uma pessoa qualquer. É alguém que tem um dom especial. Não, gente, ele não é alguém que tem um dom especial. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. E porque ressuscitou, é a nossa esperança. É aquele que pode mudar a nossa vida. Nós só precisamos reconhecer isso. Aquela mulher tocou também na orla de Jesus, porque ela reconheceu que aquele Galileu era o Messias, o Salvador do mundo. Amém? O Salvador do mundo. Enquanto você não reconhecer em Jesus a sua única esperança, fica muito difícil de você poder tocar nele. Tocar nele de tal forma que faça fluir poder para transformar sua vida. Fica muito difícil. Ela pôde jogar fora o medo de ser recriminada, ou até mesmo de ser rejeitada por todos ali. Por isso ela ouviu de Jesus o quê? Filha, a tua fé a salvou. Fala, porque ela venceu o medo. Porque ela venceu o medo. Ela ouviu de Jesus. Ela ouviu de Jesus. Filha, a tua fé a salvou. Glória a Deus. Qual outro obstáculo que ela precisou romper? Qual outro obstáculo? O receio da confissão pública. Fala, o receio da confissão pública. Lucas diz que aquela mulher veio por trás, tocou em Jesus, foi curada e se ocultou no meio da multidão. Veio por trás, tocou em Jesus, quando percebeu que estava curada, se ocultou. Se ocultou no meio da multidão, se escondeu. Porém, naquele momento, Jesus começa a perguntar: quem tocou em mim? Quem? Essa foi a pergunta de Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e faz o quê? Te oprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Alguém tocou em mim. Mas Pedro disse: todo mundo está tocando, todo mundo está te apertando, a multidão é grande. Mas ele disse: alguém tocou em mim. Ele estava falando de alguém especial. Ele estava falando de alguém especial. Quem tocou em mim? Essa pessoa tocou em mim. Eu senti sair de mim poder. Mas essa pessoa está escondida no meio do povo. Quem tocou? Por que essa insistência? Jesus queria mostrar que a fé que é demonstrada na prática resulta em milagres.
Porque muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas a prática demonstra outra coisa. O que fez aquela mulher ser curada é que antes dela tocar em Jesus, ela já estava crendo em Jesus. O tocar em Cristo foi a prática da sua fé. Ela colocando em prática aquilo que ela já acreditava. Ela sabia, Lucas ele é bem claro, ele diz, ela sabia, se eu pelo menos tocar em Jesus, eu serei curada. Meus amados, não há fé sem prática. Não há fé verdadeira sem prática. Aquilo que você diz crer, viva. Aquilo que você diz crer, coloque em prática no teu dia a dia. Aquilo que você diz crer, viva no seu dia a dia. Você verá a graça de Deus se manifestar em sua vida. Fé sem prática não passa de palavras vazias. Agora perceba a atitude daquela mulher. Verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo de medo e prostrou-se aos seus pés. Veio tremendo de medo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou que tinha o quê? Tocado nele, como fora também instantaneamente curada. Ela vem e confessa tudo. Imagino que as pessoas começaram a olhar o que essa mulher é uma imunda. Ela não podia fazer isso. Tocar no mestre. Como? A lei diz que tudo que um imundo tocar se torna imundo. Agora ela toca no manto do mestre. Como pode? Como pode? Nesse texto nós podemos aprender pelo menos duas lições. Pelo menos duas. Primeira, quem exerce uma fé verdadeira não passa despercebido. Amém? Fala, quem exerce uma fé verdadeira não passa despercebido. Nem diante de Deus, nem diante dos homens. Porque Deus conhece quem tem uma fé verdadeira. E quando essa fé verdadeira ela é posta em prática, todo mundo passa a testemunhar a bênção que ela recebeu. E todo mundo passa a dizer, realmente, fulano de tal é uma pessoa que tem fé. Ela vive aquilo que ela diz crer. Então, quem tem fé verdadeira, não passa despercebido. Segundo, na presença de todos, quem tem fé verdadeira, na presença de todos, confessa sua fé. Amém? Jesus precisou provocá-la, precisou chamá-la à tona. Quem me tocou? Quem me tocou? Ela veio com medo, pensando que ali ela iria ser condenada. Mas Jesus queria, de fato, mostrar para ela que a sua atitude foi louvável diante de Deus. Ela teve coragem de enfrentar as circunstâncias. Ela teve coragem de ir até onde Jesus estava. Ela teve coragem de fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Mas ela agora está diante de Deus e a sua vida está transformada. Essa confissão resultou em receber perdão dos pecados e a salvação. Ela não apenas foi curada da sua enfermidade, mas ela também foi perdoada e salva. Fala, ela foi perdoada e salva. A lei diz que aquele que é imundo torna imundo tudo que toca. Presta atenção. Porém o pecador que pela fé toca em Jesus, tem seus pecados perdoados e sua vida transformada. Entenda aqui. A lei diz que aquele pecador, aquela pessoa que é imunda, por causa do seu pecado, em tudo que tocar, torna o quê? Imundo. Você já percebeu que tem gente que tudo que ela toca dá para trás?
Você já percebeu? Certa vez eu conversava com o Senhor, ele disse o seguinte: tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, eu mandei ela embora, porque ela ia quebrar tudo lá em casa. Porque tudo que ela tocava, quebrava. É alguém como se tivesse maldição no seu caminhado, na sua própria vida. Mas a pessoa, por mais problemática que seja, por mais imunda que seja, se ela tocar em Jesus, não torna Jesus imundo, mas a santidade de Cristo o transforma. Aleluia! Ou seja, o imundo por causa do pecado que toca em Jesus, em vez de tornar imundo aquele que ele toca, é transformado pela justiça, pela sua justiça e santidade. Fala, Deus transforma aquele que pela fé toca em Jesus. Toca em Jesus. Aquela pessoa que vem a Cristo e que através da sua obediência consegue tocar no coração de Cristo. Mas por quê? Porque faz a sua vontade, porque anda com Ele. A sua vida é transformada. Porém, para isso, assim como aquela mulher, cada pecador precisa vencer as barreiras que se colocam diante dele. Como? Quais são as barreiras que se colocam? As mesmas barreiras que se colocaram diante daquela mulher se colocam na frente de todas as pessoas. Quais são elas? Situação qual você vive. Essa é a primeira. Você tem que reconhecer onde você está. E você tem que decidir, vou querer continuar assim ou vou querer mudança? Aquela mulher sabia, minha situação não é boa. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Ela decidiu crer em Jesus e buscar a Jesus. Amém? Mas muitas vezes esta situação, o estado atual, se torna um grande obstáculo. Porque muitas pessoas dizem, eu não tenho forças. Aquela mulher também não tinha. Ela não tinha força. Mas ela encontrou forças na sua fé. Ela acreditou. Se eu buscar Jesus, mesmo indo me arrastando, eu voltarei caminhando, eu voltarei correndo, porque Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar a minha história. Reconhecer que Jesus é a sua única esperança, faz você levantar a cabeça, mesmo estando no fundo do poço. Amém? Mas esse foi o primeiro obstáculo que ela venceu. E que para alguém poder tocar em Jesus, para que alguém possa mudar a sua vida, precisa vencer e reconhecer a situação. Segundo, o estado espiritual que se encontra. Como? Muitas pessoas dizem o seguinte, pastor, está muito difícil. Eu já fiz tanta coisa errada. Jesus não me quer mais. Pastor, não dá. Deus não vai me receber. Gente, se tem uma oração que o pecador faz e que Deus ouve, é a oração de socorro, de arrependimento. O pecador pode falar, pode pedir a Deus qualquer outra coisa, Deus não vai ouvir. Mas se ele clamar por socorro, por misericórdia, Deus ouve. Ah, não, a minha situação espiritual está deplorável, pastor. Clame por compaixão. Clame pela misericórdia de Deus. Porque Deus tem prazer em socorrer aqueles que estão morrendo e dar-lhe vida. Amém? Mas é claro, alguém só clama por socorro quando reconhece que a sua situação, aos olhos humanos, é irreversível. Então ele clama, ele busca. A situação, o estado espiritual, aquela mulher era impura, mas ela buscou, ela teve coragem de buscar a Jesus, encontrou misericórdia. Terceiro, as multidões de vozes. Como? Multidões de vozes. Quando alguém decide buscar a Cristo, quantas vozes ela ouve?
Você é bobo. Agora você está nessa, e a igreja? Aí vem a questão religiosa. E agora você vai mudar de religião? Gente, é tanta voz, é tanta coisa que se ouve. Vem aquelas outras vozes que diz: onde está a verdade? É tanta religião, pastor. E às vezes é tantas as vozes que se ouve de cá, de lá, que ela não sabe atinar para onde está a realidade. Mas a verdade está em Deus. Amém? Quando alguém volta-se para a palavra de Deus, volta-se para as Sagradas Escrituras, ela pode ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde a mim. Glória a Deus. Então é necessário que você saiba ouvir. Mas as vozes, as muitas vozes, as multidões que às vezes se coloca diante daquela pessoa que precisa de socorro, tentam impedir. São os conceitos religiosos, são as tradições religiosas, são as críticas, que muitas vezes te joga para baixo e te impede de avançar. Mas se você quer, você vai romper essas barreiras também. Você vai dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso do teu socorro. E Deus vai te ajudar. Porque Deus ajuda quem clama por socorro. Quem clama por socorro. Quem de fato deseja ser ajudado. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu quero a ajuda de Deus. Mas só que Deus, Ele trabalha diferente do homem. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. E nem sempre o que as pessoas às vezes falam é de fato o que ela quer. Porque a motivação dela é outra. Então quando alguém diz: eu quero ajuda, pastor, aí Deus olha para onde? Para o coração dela. É isso mesmo que ela quer? Então se é isso mesmo que ela quer, eu vou ajudá-la. Vou colocar alguém para ajudá-la. Vou dar-lhe forças, mas ela vai romper, ela vai conseguir entender a minha vontade. Mas por que tem tanta gente que diz que crê, pastor, que quer ajuda e não consegue? Porque nem sempre ela quer. Nem sempre ela quer. A fé se manifesta na prática. Mas ela diz uma coisa e a prática diz outra. Entendeu? Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Em quarto, o medo. Medo de quê? De tomar uma decisão e assumir sua fé em Jesus. Quantas pessoas têm medo de tomar uma decisão? Decisão por Cristo. Decisão de andar com Cristo. Decisão de assumir publicamente a sua fé em Cristo. Ela tem medo. Medo. E se eu fizer? Será que vai dar certo? O medo paralisa. O medo te deixa distante. O medo te impede de ser perfeito diante de Deus. O medo te impede de exercer uma fé verdadeira em Jesus. Joga esse medo fora e coloca em prática a fé que você diz ter em Deus. E em quinto, o receio de confessar publicamente a fé que está dentro do coração. Quantas pessoas têm receio de confessar publicamente a fé que ela diz ter? Receio. Ela fica receosa, ela fica amedrontada. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar de mim? O que é que os meus familiares, o que é que os meus amigos vão falar de mim? Se eu agora falar que eu creio em Jesus, que eu ando com Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu estou
vivendo, querendo conhecer cada vez mais a Jesus, o que vão dizer de mim? Este receio tem deixado muita gente fora das portas da graça. Esta mulher, mesmo tremendo, ela vem e se prostra aos pés de Jesus. Mesmo receosa, mas ela vem e se prostra diante de Jesus. E porque mesmo tremendo e com medo, se prostra aos pés de Jesus, o que é que ela escuta? Mulher, a tua fé salvou. Você saiu de casa com medo. Você saiu de casa debilitada. Você saiu de casa doente. Você saiu de casa imunda. Você saiu de casa com a sua vida totalmente destruída. Mas por causa da tua atitude, por causa da tua fé, por causa da tua vontade de me conhecer e de estar comigo e de tocar em mim, a tua fé te salvou. Vá em paz. O que é que nós temos feito para de fato andar com Jesus? E o que é que tem se colocado entre você e Deus? É hora de remover, para que Deus possa de fato mudar a sua vida e a sua história. Fique em pé, por favor. Será que você de fato crê que Deus pode mudar a sua vida? Será se você de fato crê em Deus? Será se de fato você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, o que te impede de entregar a sua vida para Ele? O que te impede de andar com Ele? O que te impede de abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra, muda a minha vida, muda a minha história? O que te impede?